Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Irmãos, vamos fazer um resumo rápido de 3 dias na semana, terça, quarta e quinta. E por quê? Ontem eu tive um exame para fazer e foi logo cedo, não deu para fazer a leitura ou o estudo da lição. Hoje eu tenho que levar ao médico o exame que foi feito ontem. Então eu peço que vocês possam orar em prol dessa questão e que Deus encaminhe tudo, né? E por essa razão a gente ficou bem com o tempo espremido para poder realizar as coisas. Mas eu confesso que eu não conseguiria deixar de fazer. Uma irmã aqui da igreja me ligou, né? Eu considero ela como uma mãe espiritual para mim. E perguntou: Abel, cadê o vídeo da lição? Você não fez? Aconteceu alguma coisa? E eu tive que explicar para ela a situação. Então eu louvo a Deus por pessoas que têm carinho por aquilo que a gente apresenta. Claro que não com aquela pompa, com aquela estrutura, com todos os aparatos que tem um vídeo, né? Mas a gente tenta, de acordo com a nossa condição, expor para você uma lição que ajude também, auxilie como uma ferramenta de estudo para o seu crescimento e seu aprendizado espiritual. Na lição de terça-feira, nós estudamos sobre a compaixão de Deus. Irmãos, o termo compaixão, a compaixão de Jesus, o termo compaixão, quando se trata de Cristo, ele é bem diferente da compaixão humana. O ser humano tem compaixão, mas é limitado. A compaixão de Deus, irmãos, é diferente. Lembra daquele texto das bem-aventuranças? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A compaixão tem um sentido de sofrer junto. Se você tem misericórdia de alguém, Deus terá misericórdia de você. E o sentido de compaixão quer dizer sofrer junto, ouvir atentamente, oferecer apoio emocional. Não foi isso que Jesus fez? Por diversas vezes trouxe paz em meio àqueles que viviam em aflição. Olha aquele paralítico que estava ali em Cafarnaum quando ele desce pelo telhado. Filho, tem bom ânimo, teus pecados foram perdoados. Ele ficou extremamente feliz, aliviado por saber que agora o fardo foi passado. Então Jesus teve compaixão dele. E aqui a lição fala de vários episódios que Jesus teve compaixão. Quando ele estava ensinando ao povo, que depois alimentou com pães e peixes, ele teve compaixão de pessoas que estavam doentes e se compadecendo dele, ele foi estender a sua mão. Essa é a compaixão que devemos ter também uns para com os outros. Então, a compaixão de Cristo tem a ver com participar do sofrimento da pessoa. Por isso que Jesus veio aqui ao assumir a forma humana, para mostrar a cada um de nós que ele, em sua limitação humana, no sentido de ter se, como é que eu posso dizer assim, se carnalizado, né? Se, como é que eu posso dizer uma palavra melhor? Deixa eu ver aqui. De encarnado na humanidade, ele assumiu as deficiências humanas. E ao assumir essas deficiências humanas, Jesus pisou aqui onde a gente pisou. Ele passou pelos nossos caminhos. Então ele sofreu na pele aquilo que a gente sofre também. Ele sabe muito bem cuidar de cada um de nós, porque ele passou. E é por essa causa que ele é o nosso Salvador, que ele é o nosso intermediador, que ele é o nosso intercessor. Porque ele assumiu uma forma e supriu em nossa condição humana todas as necessidades de uma pessoa que pode, em Deus o Pai, na atuação do Espírito Santo, vencer as suas dificuldades. Na lição de terça-feira, quarta-feira, irmãos, fala sobre um Deus ciumento. É interessante porque essa expressão ciumento é vista de forma muito negativa. Eu não sei como ela chegou a se tornar assim, porque o ciúme, até no termo grego da expressão zelos, zelos quer dizer zelar, e é o sentido que aqui é descrito, né? A expressão quer dizer zelar, ser cuidadoso, proteger. Lamentavelmente, isso passou a se tornar algo abusivo, algo negativo, algo que leva até a morte, mas não é o ciúme bíblico que dá essa definição. Esse é o ciúme humano, onde a pessoa exige fidelidade até em coisas que a pessoa já está sendo fiel. E se a pessoa não está sendo, a pessoa que é voltada para o ciúme, muito carnal, ela acaba tomando uma posição diferenciada. O ciúme de Deus, irmãos, não causa esse tipo de consequência. O ciúme de Deus é um zelo muito grande de proteção, de cuidado, de preocupação. Então, o próprio texto do dom do supremo, né? 1 Coríntios capítulo 13, o amor, o dom supremo, o texto aqui fala, o amor não se arde em ciúmes. Ciúme também é colocado, de acordo com a versão corrigida, a Almeida corrigida, como uma das características das obras da carne, e quem as alimenta não entrará no reino dos céus. Então, assim, a gente nota como uma questão muito negativa, que se tornou dessa forma, porque Satanás, em suas astúcias, tirou a conotação da verdadeira definição do termo ciúme e colocou ali adjetivos, condições diferenciadas,
Hoje em dia se acontece muita tragédia por questão de ciúme. Mas aqui, o ciúme de Deus nos leva a uma outra percepção. A gente vai estudar sobre a ira de Deus na semana seguinte. E quando formos estudar e aprendendo qual é o ciúme de Deus, o seu significado, iremos ter uma compreensão bem diferenciada. Deus tem ciúme porque Ele quer ser único para com que não venhamos a sofrer. Eu sou casado, eu posso ter o ciúme da minha esposa para protegê-la. Em que sentido? Meu bem, essa conversa que você está tendo com uma pessoa assim, 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 isso não está sendo desrespeitoso? Observe direitinho, porque isso vai fazer com que ela venha a sofrer depois. Porque se ela abrir margem daquilo, ou eu também, se eu estiver dando a oportunidade ou conversando com uma outra pessoa, tendo um relacionamento com alguém, isso também, irmãos, é problema para o meu relacionamento. Cristo, Deus, não quer com que haja problema em nosso relacionamento. Ele quer ser único. E o autor da lição colocou aqui a comparação do relacionamento conjugal na relação de Deus com o seu povo. É tanto que Jesus é o noivo e a igreja é a sua esposa. Então, essa comparação, essa ilustração, nos faz entender que o primeiro e o segundo mandamento tem a ver com isso aqui. Não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura. Nem através de representação, Deus quer ser adorado. Ele quer ser adorado em espírito e em verdade, como ele falou ali em João capítulo 4. Então, o que é que nós podemos entender sobre essa questão? Um Deus ciumento é um Deus que zela por cuidar do seu povo e querer o melhor para com ele. E isso nos leva a entender que Deus é compassivo e ele tem ali uma compassividade apaixonada. Não a paixão passageira, não a paixão que é um fogo e que se parte e que se acaba, mas é um fogo que não se acaba. Por isso que a capa da lição, mais uma vez, quando tem essa ilustração do fogo, o fogo de Deus, irmãos, no sentido de ser fervoroso com o que ele quer causar em nós, ele não se apaga. Ele nunca será diminuído ou nunca será baixado. Ele será permanecido. Então aqui, diante dessa situação, um Deus compassivo e misericordioso é descrito no seu dom supremo. Lembre-se, irmãos, a gente está estudando sobre o amor de Deus e características que envolvem o seu amor. A sua compaixão, o seu zelo, o seu perdão, o seu cuidado, a sua preocupação, a sua compaixão. Então, levando em consideração que eu e você possamos zelar pelo amor de Deus. Tenha zelo por aquilo que Ele tem por você, porque o que Ele quer por você tão somente é lhe levar para o céu, é lhe levar para um caminho melhor. Este mundo não tem o que oferecer e que em nome de Jesus nós aceitemos Deus em seu sentimento, em sua pessoa, em sua essência e assim possamos cumprir a sua vontade. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado a Deus pela Tua palavra e obrigado pelas mensagens a nós apresentadas nesta manhã. Que saibamos quem é o Senhor, um Deus que zela, um Deus que cuida, um Deus que se importa. E assim possamos corresponder positivamente ao Teu chamado. Dá-nos o Teu perdão e nos livra do poder do mal, Senhor, e dá-nos a Tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.